Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Cada treinamento está avançando. Eu acho que se tiver isso é um bom panorama, é um cenário que vai fazer com que a gente tenha boas perspectivas, né? Então, dentro de campo, que a gente procure e vai precisar das respostas. Em relação à reunião ontem com o Campelo, como é que foi? Assim, a gente sabe que o time está com o salário atrasado ainda, tinha uma promessa para ser pago, o que devia até o ano passado ainda não foi realizado isso. Como que foi essa conversa? Vocês pleitearam essa questão? Como foi o tom que dá para ser dito para a imprensa e que não seja só restrito ao vestiário? Bom, é um assunto interno nosso. Acho que o Campelo tem tido uma postura de ser transparente com todos, com o torcedor, com a gente. Então foi uma conversa nesse sentido, daquilo que tem acontecido. Acho que a situação financeira difícil do Vasco ela não é uma novidade para ninguém e precisa isso mesmo, ser claro, vir e falar. E a gente tem demonstrado ao longo desses tempos que nós temos sido parceiros do clube, né? Ano passado nós vivemos uma situação difícil também. O panorama este ano é para ser um panorama um pouco melhor em relação àquilo que aconteceu ano passado. Então a gente tem expectativa que as coisas melhorem, que as coisas avancem fora de campo também. E o mais importante, que a gente continue com esse elo e nessa campanha de unidade total do Vasco, né? Jogadores, diretoria, principalmente torcedores. A gente precisa ser forte em todos os sentidos para que dentro de campo a gente continue fazendo com que as melhores que vêm acontecendo durante o ano, elas continuem acontecendo em 2020, né? Então foi uma conversa nesse sentido e planejando já também esse ano de 2020. Logo na sequência dessa resposta do Fernando Miguel, perguntei para ele se o presidente Campelo estipulou um prazo para o pagamento dos salários atrasados, mas o Fernando Miguel, muito educado, né, como sempre, ele não quis revelar o teor dessa conversa que aconteceu ontem pela manhã aqui no CT do Almirante, na sede administrativa, e ele não revelou uma data para o pagamento ou se pelo menos parte desses salários atrasados vão ser pagos agora nesse mês de janeiro, então ele não quis revelar realmente o conteúdo, mas que ele disse que o presidente está sendo muito transparente, não só com os jogadores, mas também com a comissão técnica, e isso está agradando o elenco do Vasco da Gama agora para essa temporada de 2020. O Abel, que tem 31 jogadores nesse momento à disposição para trabalhar. A gente falou dos atletas titulares que deixaram o clube, né? Mas alguns retornaram de empréstimo. O caso, por exemplo, do goleiro Jordi, ele que foi titular do CSA na última temporada, volta ao Vasco da Gama e vai brigar por posição exatamente com o Fernando Miguel. Também o Rafael Galhardo, o lateral direito que estava emprestado ao Grêmio, retorna ao clube, vai fazer parte do plantel desse ano. E o atacante Lucas Santos, uma jovem revelação do Vasco, em 2018 despontou na base, em 2019 foi muito bem na Copinha e aí esteve emprestado para a Rússia e agora retorna ao clube e vai reforçar o ataque. O único reforço até agora, Herman Cano, atacante argentino de 32 anos. O Cano, ele não treinou aqui na parte da manhã ontem, foi resolver problemas de documentação. No período da tarde, ele já participou da atividade com bola, com o grupo, e agora a expectativa é a gente vê-lo aqui em campo daqui a pouquinho no CT do Almirante, mais um contato aí do Abel com os jogadores, e deve ser esse trabalho em 2 períodos, viu, Calheiros? Pelo menos até a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Carioca. São poucos dias de pré-temporada, né? Como sempre, um problema do futebol brasileiro. A estreia do Vasco no dia 19 de janeiro contra o Bangu em São Januário, na Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, que é o foco do Vasco nesse momento. E o Abel tenta montar aí as peças, principalmente com os jogadores mais jovens para estrear. Enquanto isso, as contratações, a diretoria trabalha.
quer um zagueiro pela direita, quer um lateral esquerdo, isso com máxima urgência, também um volante, um meia e mais um atacante. Então essas são as prioridades do Vasco nesse momento, mas o Abel que tem conversado com alguns jogadores, pessoalmente tem encontrado resistência dos atletas virem para cá por conta dessa crise financeira do clube. Volto com vocês aí. Legal, valeu, Everton Souza. Por enquanto ninguém, né? Ninguém apareceu aí pelo gramado não, né, Everton? A atividade ainda vai começar na manhã dessa sexta-feira, né? Exatamente, Calheiros. Ainda o pessoal ajeitando ali, o Carlos Germano, né, que é um funcionário fixo do clube, está trabalhando ali, já montando os cones para trabalhar com os goleiros. Por enquanto, nenhum jogador pisou por aqui ainda. Daqui a pouquinho, a gente deve ter os jogadores aqui para fazer esse treinamento, que não pode ser tão tarde, porque é a parte física nesse período da manhã. E o sol aqui, vocês sabem muito bem como é, principalmente em Vargem Pequena, né? Então, daqui a pouco esquenta muito, aí fica complicado até para a preparação física dos jogadores. Daqui a pouco eles devem estar pisando aqui já nos gramados do CT do Almirante e a gente vai continuar por aqui acompanhando esse trabalho. Combinado, show de bola, valeu. Everton Souza dando uma geral, né? Passando a limpo aí o Vasco nessa sexta-feira, vai seguir de olho por lá e a qualquer momento a gente retorna aí para mostrar esse treino ao vivo do Vasco. Agora, impressionante, Paulo Lima. Começou ontem, né? A preparação do Vasco. Dia 19 tem jogo com o Bangu. Uma pré-temporada de uma semana. É pouco. É pouco. Não é. Está muito longe de ser ideal. Exatamente. Muito longe. E sem time, né? O Abel vai ter que sair do zero para montar uma equipe, né? Tá precisando de um zagueiro, tá precisando de um homem de meio campo, um lateral esquerdo, a história do Guarim. E, inclusive, o Vanderlei Luxemburgo deu aval lá no Palmeiras para trazer o colombiano. Trabalhou com ele no Vasco na temporada passada, por mais que tenha sido um curto período, mas chegou fora de forma. Tem muita qualidade, né? Tomou conta do espaço do meio-campo e o Vanderlei está querendo levar ele para lá. Já acenou, não tem acerto com o Vasco, traz o Guarim para cá que eu quero ele no meu time. E ontem houve uma sondagem, inclusive falei sobre isso no Expediente de Futebol, uma sondagem, galera, da possível sondagem atrás do Lucas Prato lá no River Plate. É o nome que o Palmeiras está sondando no mercado. Não é nada de negociação, oferta, nada disso. Mas como perdeu o Borja e até certo ponto o Davidson também está sem espaço. Você já está antecipando as questões do Palmeiras? Não é, só porque como falou do Vasco, e eu me lembrei do Guarim, eu falei, pô, tem uma noticiazinha do Palmeiras de ontem. E aí, deixar o Palmeiras para daqui a pouco. Vamos falar do Palmeiras daqui a pouquinho. Aí você traz detalhes aí do Lucas Prato. Vocês lembram da apresentação do Abel no Vasco? Uma das frases aí mais emblemáticas que ele utilizou foi a seguinte. Ele falou, eu conversando com o presidente do Vasco, ele me disse o seguinte, não espere receber em dia, que eu não vou conseguir te pagar em dia. Vocês lembram dessa frase? Na contratação, lembra? Sim. Lembro. Aí que tá, cara. O Abel, ele pega o telefone lá, ó. Pô, liguei para 3 jogadores. Ô, Wendel, quer jogar aqui? Pô, não quer? Mas, pô, o Inter você não vai ser utilizado, o Inter não te quer. Mas o que você prefere? Ter um treinador que gosta de você, fala, ó, no meu time você é titular e etc e tal, mas não espere receber em dia. Ou continuar no banco de um time ganhando em dia. Porque o Inter, ele paga em dia seus jogadores. Paga. Então, querendo ou não, o Wendel, não é que ele rejeitou o Vasco porque, olha, eu não quero jogar no Vasco. A questão é financeira, gente. Como é que você vai para um clube que não te dá a garantia de receber em dia? Qual que é o poder de persuasão que você tem para convencer um jogador de atuar num clube que não tem essa garantia de poder pagar em dia aí os salários dos jogadores? Então, sabe, o Vasco ele vive uma situação extremamente complicada. Calheiros, vocês sabem muito bem, se você realmente não recebe em dia, como é que você trabalha tranquilo, cara? A questão não é sacanear o clube, a questão é o cara ter tranquilidade para poder executar bem o seu trabalho. Você que está em casa aí, que muitas vezes chama os jogadores de mercenário, o cara ganha um caminhão de dinheiro, está 2 meses sem receber, o cara já está reclamando, o cara já está falando que vai embora do clube. O salário do cara é proporcional às dívidas que ele tem. Ele compra carros, ele compra apartamentos, ele compra terrenos, ele vai fazer uma dívida de acordo com o salário que ele ganha, exato. Não é só supérfluo. É complicado. Como toda a família. A grande maioria, chefe de família, né? Enfim, e como toda família, existem as despesas fixas. Impressionante, realmente. Está aí, ó, imagens da chegada do Abel Braga, quando foi anunciado como técnico do Vasco. E realmente deu essa declaração aí, que chamou a atenção. Foi uma declaração bem espontânea, revelando aí tiro no pé, né, gente? Uma conversa íntima, né, que ele teve com o presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Na informalidade também, né? Foi no tom da brincadeira ali, mas é a realidade, né? E a gente acompanhou agora há pouco o Fernando Miguel, né?
Na Sim. declaração do próprio Fernando Miguel, que no ano passado ele usou essa palavra. Nós fomos parceiros do Vasco. Quer dizer, no momento, Paulo Lima, que o atleta deixa de ser o funcionário para virar o parceiro, diante desse quadro que vive o Vasco e outros clubes no Brasil, mas é complicado realmente. É a sobrevivência, né? Infelizmente é a sobrevivência mesmo, né? E tomara que a temporada, assim como o Fluminense se ajustou no final do ano, pagando em dia seus jogadores e funcionários, o Vasco tem que caminhar para isso, né? Porque, imagina, você está perdendo talentos, né? E até mesmo no caso do Wendel, o Abel foi claro. E o Mano tem toda a razão. Pô. Você está sólido numa equipe que paga em dia, por mais que você não tenha mais espaço para jogar lá, um clube como o Vasco que não está com a sua política financeira atualizada, o jogador dá um passo atrás do peraí, eu não quero ir. E isso já aconteceu recentemente e continua acontecendo com grandes e grandes clubes do futebol brasileiro, não é só o Vasco não. É verdade. E olha aqui, ó, o Abel Braga, ó, esse aí na imagem. A gente vai mostrar aqui a relação dos jogadores que nesse momento estão à disposição do Abel Braga. Pelo menos jogadores que ontem se apresentaram ao CT do Almirante em condições de jogo, né? Em condições de pelo menos serem preparados para o jogo. Olha aí, ó. Goleiros, Fernando Miguel, Jordi, Lucão e Alexander. O Jordi, até pela temporada que fez no CSA, daqui a pouquinho pode brigar por titularidade, hein? O Abel pediu a presença dele. Exatamente. Na lateral direita, ó, Caio Tenório, Cláudio Vinck, Rafael França, aí uma novidade, ó, Rafael Galhardo voltando de empréstimo e o Iago Pikachu, que é o titular, né? Zagueiros, Leandro Castan, Werley, Ricardo, Ulisses e Breno. Breno tem essa questão, hein? O Vasco não descarta a rescisão contratual, tá buscando um acordo com o jogador. E o Miranda tá na copinha, jogador da base que vai ser integrado após o término da competição. A gente vai avançando. Outros jogadores à disposição do Abel Braga. Ramon também é outro caso, né? Nossa, impressionante. Interminável período do Ramon no departamento médico. Alexandre Henrique e Rodrigo Coutinho. Nesse momento, o Vasco está no mercado atrás de lateral, mas o Henrique me parece o mais pronto, né? Para começar como titular. Meio campo, Andrei, Bruno Gomes, Raul. Fez um bom ano, Raul também, hein? Andrei, Raul e Marcos Júnior. Marcos Júnior jogou muito bem contra o Flamengo, naquele 4x4. William Maranhão, que está no departamento médico. Bruno César, Lucas Santos, Gabriel Peck e Lineker. Tem a situação do Guarim, que precisa ser definida. E para o ataque, essas são as opções. Ó, Marrone, Thales, Thiago Reis, Ribamar, Caio Magno e o Germán Cano. O Cano tem essa pendência aí, né, da regularização, que depende agora... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.